Eu sei que você deve estar ansioso para saber qual é esse segredo dos autodidatas e eu vou te contar, fica tranquilo. Mas antes eu preciso te fornecer um breve contexto para você entender o potencial do que eu vou te ensinar aqui. Alguns anos atrás, eu resolvi sair da Faculdade de Engenharia da Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, comumente conhecida como URGS. E desde então me interessei por um tópico fascinante chamado de ciência da expertise. Basicamente, o que esse campo estuda é o que nos torna experts, o que nos torna inteligentes. Porque algumas pessoas, como esse cara aqui, o Leonardo da Vinci, têm uma inteligência acima da média. Por que eles conseguem, de fato, criar trabalhos que perdurem por séculos, por centenas de anos? Mas antes da gente entrar, de fato, no modelo T, que eu vou te apresentar daqui a pouco, eu preciso que você entenda o título desse vídeo. O que é então ser um autodidata, organizado e inteligente? Como que essas três coisas elas se intersectam e te tornam uma pessoa acima da média, que te faz aprender muito mais rápido, te faz aprender com muito mais profundidade? A primeira definição que eu quero trazer, e muita gente confunde, é a definição de autodidata. Autodidata não quer dizer que você é arrogante, que você não aprende com ninguém. Não é isso. Não tem como você simplesmente fechar os olhos e opa, conhecimento brota. Ser um autodidata é criar seu próprio plano de estudo. É escolher os livros que você quer, ter autonomia no teu aprendizado. É escolher qual mestre tu quer seguir. É escolher qual filosofia tu quer trazer para a tua vida. Quais conexões você vai fazer com esse conhecimento. Essas modelagens de informação. Isso é ser autodidata. É autonomia intelectual. Não tem nada a ver com não aprender com outras pessoas, porque isso seria mentira, né? Porque você aprende desde o momento que você nasce, com a sua mãe, com seus professores, com seus educadores, com seus amigos e vice-versa. A segunda definição é o que é ser organizado. Ser organizado é saber o que importa para você, é saber quais são os seus valores, é saber qual é a sua visão de vida, para onde tu está caminhando e qual o papel do aprendizado e da inteligência para te levar até lá. Então, ser organizado é agir com clareza, é agir com intencionalidade, é saber onde se encontram essas informações quando você precisa delas. É saber que tipo de entrada vai entrar no teu sistema de gestão do conhecimento. Não é qualquer coisa que vai para lá. É saber qual filtro você cria para essas informações. Isso é ser organizado. E o que é ser inteligente? Basicamente, ser inteligente é integrar vários campos, é saber conectar esse conhecimento, é saber que aquilo que você aprende sobre psicologia pode ser conectado com empreendedorismo. Aquilo que você aprende em empreendedorismo pode ser conectado com criatividade, com comunicação. Então, é saber, primeiro, explorar esses campos do conhecimento de uma forma autodidata e organizada, e depois integrar isso em uma mente única, que eu chamo de mente híbrida. É a tua mente humana trabalhando com a mente digital, com a mente artificial. Então, agora chegou o grande momento que você está esperando desse vídeo. Agora que você já sabe a definição desse título, está na hora de conhecer o modelo T. Bora lá! Esse basicamente é o meu maior segredo e não só o meu maior segredo. O maior segredo de muitos especialistas que você acompanha, que você gosta de consumir conteúdo, que você lê livros, que você faz cursos, que você faz mentorias. Eles aprendem em modelo T. O que é o modelo T? Se a gente pegar a linha horizontal desse modelo T, ele é focado na diversidade daquilo que você aprende. Então é basicamente as áreas diferentes que você vai adicionando no teu sistema de gestão do conhecimento. Seja criatividade, às vezes você se interessa por produtividade, ou por aprendizado, ou por neurociência, psicologia, filosofia, medicina, biologia, química, física, códigos, tecnologia, o que você quiser. É um modo de diversidade de aprender. O que acontece se você só aprender de modo diverso, modo muito amplo, você não consegue se aprofundar em nada. Você vai saber o básico de cada coisa. Mas essa diversidade ela é importante para que quando você decida no que se aprofundar, você consegue trazer exemplos e métodos de outras áreas do aprendizado para a tua especialização. É aí que entra o modelo vertical do modelo T.
Na parte vertical, o foco é a profundidade do conhecimento. Você vai escolher de 1 a 2 tópicos que você mais quer dominar, que você mais quer se especializar, e você vai trabalhar na profundidade desse conhecimento. Então, eu aqui, no caso, eu sou aprofundado em gestão do conhecimento e também em gestão de projetos. São as duas áreas que eu mais estou aprofundado. Se algum dia eu quiser selecionar, sei lá, inteligência emocional e me aprofundar, eu já tenho essa diversidade de conhecimento, porque eu já sei muita coisa sobre neurociência, muita coisa sobre psicologia, muita coisa sobre ciência das emoções, inteligência emocional, diálogos internos. Então, essa diversidade é o que me permite criar profundidade dentro desse tema inteligência emocional. Mas para ficar mais claro esse processo, eu já vou te apresentar na prática, dentro do meu sistema de gestão do conhecimento, como que você pode implementar tanto a parte horizontal quanto a parte vertical. Só para a gente finalizar aqui, aqui na esquerda você está vendo o meu método de aprendizado, né? Que é o método SEI. O que que o SEI significa? Salvar, esclarecer e iniciar, né? Eu salvo informações, ou seja, na parte de diversidade, o mais importante é eu salvar tudo aquilo que me chama atenção. Então, estou criando uma linha de diversidade daquilo que eu quero aprender. Só que para me aprofundar, eu preciso de 2 passos: esclarecer essa diversidade e escolher aquilo que mais importa naquela semana, aquilo que mais importa estudar em cada dia, para que eu consiga gerar essa profundidade. E por fim, quando eu já tenho uma certa profundidade, uma certa bagagem, um certo conhecimento, eu vou testar essas coisas na prática. Eu vou aplicar ou na minha rotina pessoal ou na minha rotina profissional, que é o iniciar, né? Basicamente, eu escolho alguma coisa que eu vou testar, seja um framework, um sistema, um método, ou então, sei lá, uma técnica nova que eu aprendi, e aí eu inicio um projeto, inicio uma tarefa para testar na prática e experimentar se aquilo realmente funciona. Então, é um processo de esclarecimento e validação da qualidade desse conhecimento. Quando você testa muito e valida muito, você é um aprendiz muito profundo. Você já sabe o que funciona naquela área de atuação. Agora vamos ver na prática o que é diversidade e profundidade dentro do aplicativo. A primeira parte, a parte mais fácil de organizar do nosso aprendizado autodidata, é a diversidade. É a parte horizontal do modelo T, que é basicamente você consumir as informações do teu dia a dia e salvar. Basicamente não tem segredo nessa etapa. Porém, existe uma estrutura que você tem que ter, que você vai construindo ao longo do tempo para armazenar aquilo que você salva. Porque senão você só acumula informação e nunca encontra quando você quer criar uma linha de profundidade, uma linha de conhecimento e também iniciar aquilo, usar aquela informação para iniciar um projeto ou uma ação, ok? Então, aqui eu vou te mostrar como que a gente faz isso com uma estrutura de tags. Bora lá para o aplicativo agora. Então, estou aqui dentro do meu sistema de gestão do conhecimento pessoal, que é no Capacities. Eu já expliquei várias vezes por que que eu uso esse aplicativo. É só dar uma olhadinha em vídeos anteriores, ok? Mas hoje eu quero te mostrar o sistema de tags que eu criei aqui dentro. Então, digita um Ctrl P e tags para a gente ir lá para a área de tags, que é um objeto dentro do Capacities e é um objeto bem comum em qualquer aplicativo de anotações, ok? Eu acho que é a funcionalidade mais básica que existe. Tem em qualquer aplicativo que você pegar, Apple Notes, Google Keep ou qualquer outro aplicativo, por mais simples que ele seja, ele tem a função de tags. Mas o mais importante aqui da minha organização são as pastas dessas tags. Eu poderia simplesmente ver as tags todas assim, né? Ó, tem 239 tags. Só que, cara, isso aqui, primeiro, me daria uma certa ansiedade, e segundo, eu não conseguiria ter um certo senso de qual a utilidade de cada tag. Agora, quando eu crio uma pasta para essas tags, usando o método para, que eu também já tenho 2 vídeos sobre método para, depois você pode ir lá caso você ainda não conheça. Mas o para basicamente organiza a informação por projetos, áreas, recursos e arquivamento. O que que isso quer dizer? Em projetos eu só vou ter as tags mais acionáveis, que tem a ver com os projetos ativos nesse momento ou com alguma operação da empresa que tem informações importantes. Por exemplo, os workshops que eu organizo,
LinkedIn, que seria o canal, Miro, que seria um treinamento que eu estou produzindo de Miro, guias rápidos que eu estou produzindo. Então aqui só tem informação que tem a ver com acionabilidade. Projetos têm a ver com acionabilidade. São as informações mais acionáveis. É aqui que eu estou criando essa diversidade. Pode ver que dentro das minhas tags eu tenho projetos de várias áreas. Terceiro Cérebro é uma coisa, é mais colaborativo. Notion Pro é um treinamento só de ferramenta. Workshop EPI é só de metodologias. Então aqui eu estou criando diversidade. Isso vai ficar bem claro quando eu vejo a segunda pasta. No para as áreas tem a ver com as áreas de responsabilidade da nossa vida. É aquilo que mantém a nossa vida numa certa qualidade alta, né? E eu gosto de não só colocar as áreas, mas também colocar os pilares da minha vida ou alguns tópicos que compõem melhoria nessas áreas. Por exemplo, aqui a gente vê várias diversidades, né? Eu tenho tag, por exemplo, de emoções que em tese são negativas, né? São coisas que acabam nos deixando tristes, ou acaba tirando um pouquinho da qualidade da nossa vida, então eu coloco elas em vermelho. Esse sistema de cores em tags é muito legal também para organizar essa diversidade de conhecimento. Então, tem vários tópicos: criatividade, crenças, equilíbrio, tudo aquilo que me interessa para aplicar de fato e melhorar a qualidade da minha vida, né? E aí, quando eu quiser, por exemplo, dar uma checada em tudo que eu tenho sobre criatividade, é fácil de achar, né? Eu venho aqui no tópico criatividade e o Capacities me permite ter essa view em galeria, o que facilita muito, porque ele separa por objetos a informação. Então, ele nunca mistura, por exemplo, ideias sobre criatividade com conteúdos, com mentorias que eu falei sobre criatividade, com procedimentos criativos, com hábitos, com contextos. Então, ele me permite ter esses compartimentos sobre determinado tópico e quando eu quiser me aprofundar, e seria ali a vertical, né? Quando eu quiser de fato criar uma profundidade sobre criatividade, eu consigo ver esses objetos de uma forma separada, porém de uma forma integrada também. Pode ver que eles estão conectados de certa forma. Se eu abro aqui a visão em gráfico, pode ser que trave um pouquinho porque eu estou gravando aqui a tela, mas olha que interessante. Eles possuem conexões, um ponto em comum pelo menos, que seria o tópico criatividade. E aí depois eu começo a pensar nas conexões diretas entre esses tópicos. Aí seria a questão da profundidade, né? Aí eu iria dar uma revisada nessas anotações e começar a conectar elas entre si, que é algo muito fácil de fazer hoje em dia usando uma funcionalidade de IA mais calma que eu já vou falar daqui a pouco para você. Para verticalizar teu conhecimento, não basta só salvar a informação e colocar uma tag e achar que você já possui um grande conhecimento sobre alguma coisa, porque você não possui, ok? O que você possui são informações sobre aquele tópico. Eu já expliquei em vídeos anteriores a diferença entre conhecimento e informação. Informação é ponta solta. Você só salva e deixou lá. Conhecimento é quando você consegue conectar várias ideias de vários campos e formar algo novo, algo único, algo com a tua perspectiva própria sobre determinados assuntos. E é isso que a gente vai fazer agora na verticalização. A melhor forma de verticalizar teu conhecimento é criar o que eu chamo de guias. Pensa que você se interessa sobre um tópico e você vai ler vários livros sobre aquele tópico. Digamos hábitos. Você lê hábitos atômicos, você lê mini hábitos, você lê micro hábitos, você lê o poder do hábito. Só que todos esses livros, eles vão te dar várias informações soltas, que você pode, sei lá, criar um resumo para cada livro, só que de alguma forma você precisa se aprofundar naquilo. Como que a gente se aprofunda? Conectando todos esses livros em um guia só. Então, estou trazendo essa diversidade, mas com profundidade. Agora, eu estou usando a diversidade para criar um estudo único, um método único, um framework único, um sistema único, um processo único para aquele tópico. E eu vou te mostrar o meu de hábitos para você entender o que eu quis dizer com isso. Bora lá para o aplicativo. Eu tenho diversos guias aqui dentro do Capacities, ok? Mas eu vou te mostrar o de hábitos, que eu acho que vai ficar mais simples de você entender. Então, eu vou digitar aqui na pesquisa guia hábitos e você vai ver que eu tenho
esse objeto chamado de POP. O que é POP, né? Procedimento operacional padrão. Ou seja, todas as vezes que eu quiser realmente formar novos hábitos ou eliminar algum mau hábito, eu vou recorrer a esse guia aqui e ele vai ter um procedimento operacional padrão, que é tudo aquilo que ocorre de modo padronizado e sempre funciona, seja para a formação de novos hábitos ou para a eliminação dos maus hábitos. Então aqui você vai perceber que eu trouxe conceitos de diversas áreas. Como os hábitos são formados e esse padrão 1, 2, 3, 4, eu tirei de onde? Eu tirei do livro O Poder do Hábito, que explica a ciência da formação de hábitos. Só que só ler esse livro não era suficiente para eu criar uma rotina consistente de hábitos, para eu entender a performance, para entender como eu poderia correr melhor, meditar melhor, como eu poderia escrever melhor. Então preciso de mais pesquisa, eu preciso de mais profundidade. E é o que eu fui fazendo ao longo do tempo, né? Então, os 4 níveis da consciência do aprendizado contínuo é outro tópico que eu trouxe aqui para esse conteúdo. Olha que legal. Isso aqui eu aprendi em PNL, que é um campo diferente da ciência comportamental, mas eles são conectados. Então eu trouxe um insight de um campo e conectei com outro campo. Isso vai gerando esses guias, ok? O que é importante dentro de um guia é que ele seja de uma única página, que ele consiga compilar conhecimentos densos de certa forma, só que fique de um modo compacto aqui dentro da tua página. Como que você atinge isso? Existe uma configuração na maioria dos aplicativos que é chamado de /toggle, se ele usar a linguagem Markdown, né? Vou até mostrar aqui com zoom para você o que é essa função toggle, né? Basicamente o que a função toggle faz é, ela cria uma setinha, no caso aqui no Capacities, você consegue deixar o visual em bolinha, eu prefiro, para ter as linhas ali, tudo bonitinho, como que tá a indentação e a estrutura de cada tópico. Isso me permite esconder o que eu quiser. Por exemplo, eu posso criar um título aqui, né? Só exemplo de toggle, ok? E aí quando eu abro essa bolinha, ou pode ser setinha também, eu consigo escrever o que eu quiser aqui dentro. E aí eu deixo compacto ele, porque é só esconder e pronto. Então eu consigo organizar um grande volume de informação dentro de um guia único. Se eu pegar aqui para você ver, eu vou abrir aqui, ó. Ó, aqui eu tenho mais de 5.000 caracteres. Isso aqui dá um quarto de um livro, mais ou menos, né? Então, assim, é um guia realmente compilado de coisas maiores. Tem muita coisa aqui. Deixa eu só tirar o zoom para você ver rapidamente. Então, se eu desço mais, ó, tem 3 camadas da mudança de comportamento. Isso é do livro Hábitos Atômicos. Como construir uma identidade pessoal poderosa. Eu peguei alguns insights do livro Hábitos Atômicos e continuei pesquisando sobre esse tópico identidade pessoal. Então, eu criei uma metodologia própria para formar a identidade pessoal. A rotina supera qualquer hábito isolado. Isso aqui é um conceito meu. Hábitos diários que eu aplico. E aqui são as 11 estratégias mais eficientes, tanto para formar bons hábitos quanto para eliminar maus hábitos. E aí, o que eu fiz? Eu transformei essas estratégias em outros objetos, porque eu posso usar elas dentro de um guia, mas eu também posso usar elas em separado e conectar elas a qualquer outra informação que eu quiser. Então, manifesto de ação, por exemplo. Eu posso usar essa técnica em diversos pilares da minha vida, em diversas áreas. Então, dessa forma, eu consigo compilar um grande volume de informação de uma forma vertical, e dá para ver claramente que é vertical isso aqui, só que eu também consigo gerar horizontalidades, né? Por exemplo, como que eu posso aplicar micro hábitos na minha vida? E aí eu consigo conectar com outras áreas, né? Eu conectei esse conceito de micro hábitos com minha reflexão do primeiro dia dos pais, no dia 11/8, e com meu guia definitivo de hábitos. Digamos que eu vou usar essa estratégia de micro hábitos para formar um novo hábito. Então digito aqui Ctrl P, que dentro do Capacity serve para pesquisar ou criar alguma coisa nova. Eu vou criar um novo objeto hábito, que é um objeto que eu tenho aqui dentro, e aí eu posso colocar qual hábito vai ser. Então, por exemplo, comunicação escrita ou comunicação para palestras. Digamos que esse é o hábito que eu quero ter para dar palestras no futuro.
Então, vou me aprofundar nesse conceito. Só que toda vez que eu inicio um novo hábito, eu tenho até uma template para isso, para fazer anotações, eu quero usar uma técnica de micro hábitos, porque a gente não forma hábitos de uma forma profunda desde o começo. A gente tem que ir em pequenos passos. Então, aquela estratégia de micro hábitos faz muito sentido. Como que a gente conecta coisas? Arroba, ok? Arroba micro hábitos. E aí eu posso pegar aqui o arquivo e agora você vai ver que eu criei essa conexão. Deixa eu só tirar aqui no gráfico, deixar bem minimalista. Então eu tenho esse hábito, que é um hábito pessoal, tá vendo que tem minha tag Léo aqui, e eu tenho o arquivo de micro hábitos que vai me trazer a técnica para eu poder me aprofundar nisso. E aí eu consigo gerar tanto a parte de expansão do conhecimento, a parte horizontal, quanto a profundidade. Onde que a gente atinge a profundidade? Quando eu começo a praticar esse hábito, criar experiência naquilo, e aí eu vou criando essas notas no dia a dia. Então, por exemplo, posso digitar @today, e aí eu coloco a data de hoje, e aí eu coloco que eu iniciei as pesquisas para esse hábito. Então, iniciei as pesquisas para criar esse hábito e crescer minha carreira. E você pode criar essa profundidade para qualquer coisa que você quiser. Você pode ter guias de diversos processos, diversos campos do teu conhecimento. Por exemplo, um outro guia que eu uso muito é meu guia de copy, ok? Então, eu faço muita copy no dia a dia. Deixa eu só achar aqui, ó, guia definitivo de copywriting. Faço muita cópia, eu preciso escrever anúncios, preciso escrever e-mails, preciso escrever conteúdos, preciso escrever aulas, cartas de vendas. Então, cara, eu preciso realmente usar essa habilidade. E é algo que eu desenvolvi durante muitos anos. Nos últimos 6, 7 anos, eu me aprofundei bastante nesse tema copywriting, que é um tipo de escrita, né? E escrita é minha habilidade número um. Eu amo escrever de diversas formas, tanto a escrita criativa quanto a escrita terapêutica, escrita reflexiva e a escrita persuasiva, que seria o copywriting, né? Pode ver aqui que eu conectei muitas áreas do conhecimento para gerar esse guia. Então não é só um livro, não é só um curso que eu fiz e eu já sei de copywriting. Não tem essa. Você tem que criar a horizontalidade e depois verticalizar isso. Então tu faz um curso, lê um livro, tu lê alguma notícia, tu testa na prática, tu vê uma página de vendas que vende muito e você estuda ela, e aí você traz toda essa gama de conhecimento dentro de um arquivo verticalizado, que seria um guia desse aqui. Pode ver que aqui dentro tem o princípios guia de copywriting. Aqui é só a parte psicológica, então tem estudos de neurociência, técnicas de copy, pirâmide para criar grau de consciência, estresse crônico e agudo, 7 pecados capitais. Isso aqui é só a parte psicológica. Então, olha que interessante. Dentro do primeiro tópico, eu já peguei minha horizontalidade e já compilei numa verticalidade. Tá entendendo o desenho do modelo T? Depois eu criei um outro tópico, só da parte de ideação de uma copy. Então seria todo o processo, desde o zero até o final. Isso aqui eu já tenho uma template com checklist específico para fazer isso. Só que eu preciso também de um arquivo de suporte. Às vezes eu esqueço, caramba, como é que eu fazia mesmo a parte de cliente dos sonhos? Às vezes é um processo que eu faço uma vez por ano e eu não vou lembrar de cabeça. E é legal ter um arquivo desse de suporte com todo o conhecimento para que daí quando eu preciso utilizar e preciso consultar, eu consigo usar, né? Então, por exemplo, preciso escrever cliente dos sonhos. Eu tenho todos os insights que precisa. Preciso identificar a emoção primária. Tem aqui também toda a parte que eu preciso usar para identificar. Então, isso torna qualquer processo muito fluido, qualquer projeto e aplicação do teu conhecimento muito mais organizado. O que que eu falei no início desse vídeo? Seja um autodidata organizado e inteligente. Tem muita gente que é organizada, tem muita gente que tem um sistema de anotações, mas às vezes ainda não tem essa inteligência aqui, ainda não consegue extrair o máximo daquele conhecimento, gerando esses guias, gerando conexões
e remodelando cada vez mais o teu conhecimento. Então, a grande sacada para você melhorar teu aprendizado e ser muito acima da média, muito do que você esperava que seria, você vai, cara, você tem a sua expectativa, você vai expandir ainda mais o que você achou que seria capaz de fazer com teu conhecimento. Mas isso envolve dominar esse modelo T. Então aqui eu te dei dois exemplos muito claros de como horizontalizar e como verticalizar esse teu conhecimento. A gente poderia passar horas aqui, é um assunto fascinante. A gestão do conhecimento, ela é bem ampla, ela é bem personalizada para cada pessoa, até porque temos interesses diferentes. Apesar de termos similaridades em alguns campos, por exemplo, psicologia, neurociência, muita gente se interessa. Mas a gente consegue usar esse conhecimento de maneiras diferentes, em projetos diferentes. E é por isso que eu volto a falar. Estar aqui no YouTube não vai garantir que você domine a gestão do conhecimento. A escola que eu criei de produtividade e aprendizado é justamente para isso, para te dar essa habilidade que você não aprende em escola, você não aprende em faculdade e, cara, pouca gente conhece ainda. É um assunto que já tem muitas e muitas décadas de pesquisa e evolução, mas pouca gente conhece. Ficou popularizado pelo livro, né, Construindo um Segundo Cérebro, mas ainda assim, aquilo que tem no livro é muito básico. Tem muita coisa que não foi mencionada no livro que você precisaria aprender para realmente ter um sistema de gestão do conhecimento que funciona e que se expanda ao longo do tempo, por tamanho que você quiser, só que sem te gerar ansiedade. Eu já te expliquei aqui em um vídeo anterior também como eu organizo 30 mil notas sem ansiedade, porque eu tenho essas estruturas de modelo T, de horizontalidade, de profundidade, para acessar sempre que eu quiser. E se eu precisar construir novas linhas em outros campos que eu me interesse, eu consigo. Então fica aí a dica para você, ou se quiser acelerar um pouco mais esse processo, tem a mentoria individual comigo. O link dos dois está aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.